Fala galera, vou fazer um vídeo rápido, fiz um vídeo bem maior, que deu mais de 10 minutos dando minha opinião ou não. Vou fazer um vídeo rápido, curto, ligeiro e rasteiro. Pessoal, você pode entrar tanto no Google quanto no chat GBT, né, fazer várias perguntas, como tá em alta agora, falar, tá hypado o assunto da Covid, aquela parafernália que tem lá nos Estados Unidos, como se fosse uma CPMI lá, o cara não quer falar nada, ele fazia uma coisa e falava outra na televisão. Está sendo comprovada várias fraudes que aconteceu no tempo da Covid, onde foi desumano com a população. Antes de tudo isso, no tempo da Covid, eu entrei e fiz as mesmas pesquisas que eu estou fazendo hoje, porque eu achava que era um potencial muito grande a medicação da ivermectina, e hoje vocês podem testar aí no seu computador, no seu celular, onde você estiver. A Nigéria registrou um total, no Google, de 267 mil casos confirmados e 3 mil mortes. Por que eu coloquei Nigéria, galera? A Nigéria é um país similar ao Brasil, mesma proporção, bem dizer, de habitantes. Vamos lá, tá aqui ó, Nigéria, aqui é o resultado das Covid, e aqui vou mostrar para vocês aqui, olha aqui. Pesquisei, galera, pedi pro ChatGPT montar um ranking com os 20 países com menos morte de Covid, né? A Nigéria, Vietnã, número 1, 450, a Nigéria só 16. E mais, senhores, aí eu fiz uma outra pesquisa. Desses países, com mesma mortalidade, quais usaram a ivermectina? Os 20. Na Nigéria, usa-se há anos. Usa-se não antes da Covid, por doenças parasitárias. Até quando eu vi antes da pandemia, galera, eu vi falando lá que tinha uma cidade que estava tendo muito piolho, eles aumentaram a dose porque eles já utilizavam para outras doenças. Aí eu fico pensando, um país parecido com o Brasil. Chat, me cria um gráfico aí mostrando a diferença. Tá aqui o gráfico, o lado de cá, de cá é o Brasil, do lado de cá, que tá tudo baixinho o gráfico, é a Nigéria. E aqui tá o resumo. No Brasil, galera, foram 39,2 milhões de casos e recuperados 38,4, né? Desses aí, 715 mil não, né? 714.959. Quase 715 mil morreram por Covid no Brasil. E na Nigéria, que tem quase a mesma população, você já vê uma diferença. 39 milhões, 10% daria 3,92 milhões, 1%, 300, menos de 1% de caso comparando com o Brasil. E a mortalidade, menos ainda, galera. Então a mortalidade da Nigéria é 70 mil, 71 mil seria 10%, 7 mil seria 1%, menos de 0,5% morreu, entendeu? Da quantidade do Brasil. Então, assim, é uma coisa que quando eu vi, na época, eu optei por tomar. Falei, não vou tomar agulhada, vou tomar isso aqui, vou fazer cada 6 meses, vou tomar. Não peguei, não tive sequela de nada. Respeito quem tomou. Teve irmã que tomou, irmão que tomou, mulher que tomou. Cada um é livre. Eu penso igual certas pessoas no Brasil. Cada um faz o que quiser. Se você acha, se sente seguro. Eu não me sentia, então não fui. Mas antes, eu estava embasado justamente em estudos que eu particularmente, não fui em instituição X ou Y. Eu, por minha conta e risco, fui lá e pesquisei. Tal. Essa foi uma das pesquisas que eu fiz lá no começo, onde estava a crise. Porque onde se iniciou isso foi na Itália, foi na China, né, lógico, mas o primeiro país assim que explodiu, que assustou o mundo, foi na Itália, onde a população era muito idosa, entendeu? Tinha mais idoso, que teve logo de cara, assim, nos primeiros meses foi 60 mil para um país que tem uma população igual, então todo mundo ficou assim, abismado, sabe? Eu entrei nesse fato, peguei, antes disso fui lá, pesquisei na taxa de mortalidade na Itália, quantas pessoas morriam antes da Covid, tal. Eu fiz vários tipos de pesquisa por conta própria, quantos morria antes, quantos morreu no período, depois, criança, natalidade, mortalidade. Então fui vendo várias coisas e a minha matemática, ela correspondia aos meus pensamentos. Então é assim, ó, teve uma taxa de natalidade, mortalidade no tempo da Covid, antes da Covid. Eu consegui antes, porque muitas coisas sumiu do Google misteriosamente. Antes de começar o fervo, eu consegui pegar dados desde os anos 1990 até 2020 de vários países, Itália, Paraguai, Argentina, natalidade, mortalidade por doença respiratória e tal. Então, assim, era um dado que eu estudei, eu pesquisei por conta própria e vi.
Ok, fui lá, tomei as minhas atitudes, que acho e até hoje continuo 100% de convicção de que foi certo, porque a Covid foi uma doença que acabou com a maioria dos mortos, não só no Brasil, mas nível global, de pessoas acima de 65 anos. Então, assim, se você pegasse quase 70% das mortes de Covid no mundo, quase 70% eram pessoas acima de 65 anos. Então a Covid foi muito perigosa para pessoas acima de 65 anos. Aqui no Brasil a gente pode ver de 39 milhões de casos, 38,4 se recuperou. Então, pessoal, basta você ter analisado, pensado bem, pô, mas quais são os riscos? Detalhe, dos 30% que sobrou, não é de 0 a 65 anos, é de 40 a 65 e tinha mais uma bagatela lá tipo de 15 a 20%. Então, para a população saudável dos 40 anos para baixo, que na minha época era essa, eu não tinha 40 ainda, era um risco quase zero. Era a tal famosa gripezinha que quem tivesse uma saúde boa, não tivesse comorbidade, provavelmente se pegasse não ia ser como se fosse uma gripe. E isso foi falado, foi demonizado, entendeu, galera? Mas era só você pegar e ver. Hoje tá aí, então tá tendo uma repercussão muito grande, vai ter muito pano pra manga ainda lá nos Estados Unidos, porque esse Fauci, ele falava uma coisa e não fazia a coisa que ele falava. E tá caindo por terra, né, galera? Chegou um senador lá com mais de 3.000 páginas de provando que a ivermectina foi. Provavelmente ele deve ter pego até esses dados que eu puxei aqui agora sobre a Nigéria, sobre os 20 países que menos morreu, que eles utilizavam para outras coisas, porém lá os níveis foi mais baixo. E vai ter as controvérsias, né? Então, assim, eu espero que muitas pessoas sejam punidas porque eu acho que o que aconteceu foi desumano. E galera, tá aí pra você que tem dúvida, independente da sua ideologia, esquerda, direita, Lula, Bolsonaro, politicagem que você for, tá aí pra você pesquisar no Google, no ChatGPT, faz igual eu, monta um gráfico. Quais são os 20 países que menos morreu? Esses países eles usavam a ivermectina? Sim, 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 sim. Tá vendo? Pesquisem. Deixei até salvo aqui essa pesquisa aqui, ó. Os 20 países que menos tiveram mortes, tá tudo aqui, ó. Tava vendo sobre um piolho porque eu procurei a cidadezinha, mas não foi por causa disso que usavam, era por causa das doenças parasitárias. E nessa cidadezinha na época, o ChatGPT até achou ali uma notícia que teve uma cidade que teve e aumentaram a dose. E nos últimos 10 anos, antes de Covid, 2016, 2017, sempre foi usado lá na Nigéria, um país que teve um índice baixíssimo, né, de casos e mortes. Então fica aí pra você pesquisar, galera. Tá aqui, ó, Nigéria, ó, aqui tem uma foto dela, aqui também eu acho que eu puxei uma foto aqui, ó, cadê? Aí, ó, fica localizada aqui na costa do Oceano Atlântico, né? E é isso aí, galera. Valeu e vamos esperar agora essa CPMI lá nos Estados Unidos.